estamos aqui para mais um encontro em Geografia. Meu nome é Joyce, vamos trabalhar com vocês, mas antes de começarmos, vamos observar o seguinte: o registro no Google Classroom mudou. Basta clicar no link número 1, atividade obrigatória, realize essa atividade, envie essa atividade e aí sim, pronto, sua presença foi garantida. Estamos aqui juntos para fazermos uma retomada das últimas aulas de Geografia. Então, qual é o objetivo da aula hoje? Nós vamos ver alguns conceitos importantes novamente, nós vamos destacar a evolução do imperialismo dentro do cenário mundial e principalmente americano, nós vamos ver um desenvolvimento econômico e potencial político durante a Guerra Fria, identificar a ONU e algumas situações pertinentes à ONU e finalizar com o aspecto de blocos econômicos e ainda algumas tensões decorrentes no continente americano. Dentro disso, retomamos um pouquinho o conceito de política, que é um conceito muito abrangente, de conversação, de dimensão e principalmente o querer atingir essa felicidade plena das suas necessidades básicas. Isso nós vimos já dentro do conteúdo política que a gente viu. Temos alguns conceitinhos que vocês têm que retomar, eles estão nos slides. Dentro dessa característica temos que retomar a noção do que é o território, que é uma área delimitada, ainda brinquei com vocês naquele momento, falei do desenho, tem que ter o desenho, o espaço territorial dimensionado. Temos que ter também a noção de que país e território têm suas particularidades. Na verdade, o país é uma dimensão territorial mais politicamente organizada, então tem que ter unidades, tem que ter sua divisão. Dentro desse cenário, então, obviamente, dessa organização política do país, temos que apresentar um governo, que é a forma como a gente organiza, a forma como a gente dimensiona, como se estrutura e também, naquele momento, dimensionamos que essa instituição ela deve ser identificada pelo lugar, ela tem a sua identidade, ela não precisa ser homogênea, ela deve observar a sua situação e que, logicamente, dentro do cenário brasileiro, nós temos bem claro a existência do poder legislativo, executivo e judiciário. Também vimos a situação de um outro conceitinho hiper necessário para as nossas aulas, que é o conceito de nação, que é mais ligado a uma situação do coletivo humano, dando uma estrutura principalmente de alguma identificação comum. E dei para vocês uma que eu acho bastante interessante, que é do chamado passado histórico, que nos dá essa noção de quase familiar dentro do cenário nacional. Aí nós, para fecharmos esse conteúdinho de exercícios, faremos agora para que vocês, de novo, pensem um pouquinho a respeito do aspecto conceitual de cada um. Na letra A nação, território politicamente organizado. Na letra B, é o coletivo humano com características comuns, o governo. A geopolítica é uma relação entre aspectos de processos políticos e características geográficas. E o território, será que realmente é uma forma com instituições políticas e administrativas no país? Bora lá fazer que a gente volta já já.
E aí, pessoal, vamos ver se vocês marcaram a alternativa. Novamente indico que vocês risquem os erros, refaçam a frase. À medida que vocês vão literalmente executando, vocês vão assimilando mais o conteúdo. Então, vamos lá. A nação é um território politicamente organizado? Não, ele é delimitado, a delimitação de nação é ligada ao coletivo humano. Na verdade, o que a gente tem como território politicamente delimitado é um país. Então, este é o conceito de país. Governo é o coletivo humano com características comuns e um passado histórico? Não, a gente viu que até usei essa terminologia passado histórico para nação. Então não é governo aqui, é nação. Geopolítica, sim, é uma relação entre processos políticos, características geográficas e que dá essa noção principalmente mundial. A gente explorou muito isso em aula no momento anterior. A geopolítica é esse dimensionamento político, econômico e até social de mundo. Então, relacionamento Brasil com Estados Unidos, Chile com França, África do Sul com Índia. Então, esses relacionamentos é o que a gente trata em geopolítica. E por último, a parte território, dizendo que é uma instituição política e administrativa do país. Na verdade, isso é o conceito de governo. Então, bora lá. Outro aspecto muito importante para esse dimensionamento, principalmente político, é o imperialismo. Vimos nas aulas anteriores que o imperialismo passou por vários momentos, ele teve uma estrutura inicialmente territorial, mas hoje ele é muito mais amplo. Ele se estende em questões políticas, imperialismo político, cultural, territorial e econômico, onde dentro dessas características você tem o domínio de uma nação sobre outra. Dentro disso, logicamente, o potencial do imperialismo norte-americano, que é mais perceptível, por visto que estamos no continente americano. Os Estados Unidos não é um imperialismo recente, isso foi um dos erros que eu comentei com vocês em aula, que muitas vezes pensamos só em Guerra Fria. Não, ele é anterior, ele começa já no século XIX, falamos da doutrina Monroe, daquela instituição, daquela frase bem famosa da América para os americanos, dando uma conotação já da grandiosidade que eles esperavam conquistar. Falamos da evolução dessas conquistas, falamos também da situação das conquistas através de tratados com Espanha, compras de terras com a Inglaterra, também falamos da questão conflituosa com o México, quando falamos em Califórnia e Texas, mas falamos também que havia até um interesse para expandir para a América Latina, já com o governo de Monroe, falando sobre a inserção do território até amazônico. Só que isso não se concretizou, mas a noção imperialista continuou. E essa noção imperialista fica grandiosamente reconhecida dentro da Guerra Fria, quando disputa-se ideologicamente a instituição norte-americana pelo mundo. E vimos que isso se concretiza quando falamos da evolução tanto a nível econômico, político e social dos Estados Unidos no mundo. Foi uma guerra muito forte, durou muito tempo, veja, de 48 a 91, tratou muito dessa questão capitalismo e socialismo dentro da conotação mundial e tem como características básicas que ressaltam esse período a corrida espacial, em que nós também ganhamos muito com o advento de vários implementos e tecnologias novas, mas também ganhamos, felizmente e infelizmente, dentro da corrida armamentista com a implementação e desenvolvimento de novas armas, novas metodologias e estratégias de guerra. Dentro disso, obviamente, não podemos deixar de salientar o papel da ONU, que cresce pós Segunda Guerra Mundial. Ressaltamos que a ONU ela não nasce após a Segunda Guerra Mundial, ela já antes, só que com um nome um pouquinho diferente, era um Liga das Nações. Essa terminologia ONU ela foi implementada para dar uma noção mais global de inserção de todos os países. Gradativamente foi acontecendo uma inserção cada vez maior, hoje 193, e que inicialmente tinha o papel primordial de estabelecer esse objetivo da paz mundial. Mas vimos também que isso vai mudando com o tempo, porque a ONU começa a ter uma estratificação
em instituições que têm finalidades específicas. Então, tem finalidade de apoio à criança, a Unesco, a finalidade do apoio econômico, FMI, Fundo Monetário Internacional, Organização da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio. Então, essa situação de estratificação faz com que comecem a existir instituições filiadas à ONU. A primeira delas, visto também em aula, Banco Mundial, que tem esse objetivo de fomentar e organizar a economia mundial. E dentro do FMI, nós temos um banco, FMI, que tem por objetivo emprestar dinheiro aos países membros. Falamos até que tem uma moeda específica, que tem um trâmite específico e que é um banco que se encaixa muitas vezes dentro de características especiais para esta finalidade. Qual? Zelar o equilíbrio monetário mundial. Dentro disso, desse resgate que nós estamos fazendo aqui, outras instituições, veja a Unesco, a Organização Mundial da Saúde, já falada, também outra que eu não tinha mencionado, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas, que veja, ele é específico pelo combate à pobreza, e aí relembrem que a gente falou daqueles pilares, aqueles 17 pilares que a ONU estipula, que estabelecem a possível forma de se viver de maneira equilibrada. E aí se assentam essas instituições tentando organizar, fazer através da assembleia deles uma organização a nível mundial para erradicar ou pelo menos melhorar esses problemas que se apresentam no cotidiano de cada país. Dentro disso, além desse papel de conversação, nós temos um papel mais prático da ONU que é ligado à inserção principalmente dos capacetes azuis, em missões de paz. Vimos essas missões de paz, que elas têm esse estabelecimento de se inserir em momentos de conflito, vimos que esses momentos de conflito acontecem e que não cessaram, mesmo depois do final da Guerra Mundial. Vemos que o Brasil teve uma ampla participação, chegamos a ter 1.300 soldados participando em missões de paz em vários lugares do mundo. E tem essa característica de entrar em momentos de tensão ou conflito específico nos lugares do mundo. Esses papéis, logicamente, vimos também dentro do cenário americano que estamos, entre aspas, no momento de calmaria, visto e comparando com outros lugares do mundo, mas que essas missões, elas acontecem também aqui no Brasil, e acontecem com o Brasil participando dessas missões, e alguns exemplos que a gente citou em aula foram na região de Angola, Moçambique, Timor-Leste, Haiti e Líbano. Agora, vamos finalizar mais esse bloquinho com atividades. Eu quero que vocês coloquem verdadeiro ou falso aí nas frasezinhas. Na primeira, fala sobre a ONU e sobre a organização que tem uma reunião voluntária para promover a paz, cooperação e desenvolvimento. Se o FMI tem um objetivo básico de zelar pela estabilidade financeira do mundo. Se na letra C a Guerra Fria foi um conflito entre conflito ideológico, capitalismo e socialismo, e na letra D se o imperialismo é uma prática de expansão cultural, política, territorial e econômica no mundo. Bora lá, daqui a pouquinho a gente volta.
Vamos lá, pessoal, ver se vocês marcaram adequadamente. Na letra A, realmente a ONU é uma organização internacional que reúne países de maneira voluntária para estabelecimento da paz e cooperação mundial. Na letra B, o FMI sim tem esse objetivo de zelar pela estabilidade do sistema monetário internacional. Na letra C, a Guerra Fria foi um conflito capitalismo na União Soviética? Não. Aqui que está a pegadinha da frase. O capitalismo defendido pelos Estados Unidos versus o socialismo defendido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso que ela é falsa. E a letra D, o imperialismo é uma prática de expansão política, cultural, territorial e econômica. Sim, se concretizou no decorrer da história que a noção imperialista é muito maior que apenas a inserção territorial. Dentro dessas questões, agora vamos entrar um pouquinho adiante nos nossos objetivos, lembrando que as questões ligadas à economia, hoje elas envolvem dois setores, ou relações bilaterais ou multilaterais. Nas relações bilaterais, 2 e nas multilaterais, muitos países envolvidos. Dentro disso, cresceu principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, a questão da união em blocos econômicos. E vimos o que são blocos econômicos, vamos adiante ver os tipos de blocos econômicos que a gente estipula esse acordo. Vamos fixar novamente que bloco econômico é um acordo, é algo escrito, regimentado. Não é simplesmente uma conversa. Então, dentro dessa situação, nós vamos ter algumas diferenciações. Então, nós vamos ter que o bloco de livre comércio é, como o próprio nome já diz, uma liberdade comercial. Dentro da situação da união aduaneira, nós vamos ter essa liberdade comercial, mas estabelecimento de uma tarifa externa comum, que a gente já frisou. Exemplo de livre comércio, NAFTA. Exemplo de livre comércio Mercosul. Falei para vocês observarem bem o nome Mercosul, que muitas vezes a gente, olhando Mercado Comum do Sul, a gente confunde a União Aduaneira com o próximo, que o nome é Mercado Comum, mas nós vimos em aula que o Mercado Comum do Sul ele tinha por objetivo se tornar um mercado comum, que é uma área em que os países têm uma liberdade maior a nível comercial, moradia, trabalho, e que havia essa intenção, mas infelizmente não se concretizou. Mas mesmo não se concretizando, o nome permaneceu. Exemplo de um mercado comum é a União Europeia. E a União Europeia evoluiu mais, quase chegando a uma união econômica e monetária. Estabeleceu o euro, começou a organizar, mas infelizmente, que é um dos quesitos que a gente vê muito e fala muito em aula, houve essas possibilidades e crises mundiais, que ninguém está solto no mundo, nem isolado, e que influenciaram muito a inserção de dilemas na União Europeia, que até fizeram com que, mesmo com toda a organização atingida, começassem os problemas, e um deles foi a saída do Reino Unido agora através do Brexit, que a gente viu inclusive em janeiro deste ano. Agora vamos lá, quero que vocês conceituem blocos econômicos para mim de uma maneira bem clara e bem específica para vocês.
Vamos lá conceituar adequadamente, relembre, eu indico até que revejam a aula de blocos econômicos para fazer uma ponderação e fazer um conceito bem legalzinho para vocês. Então, o que seria blocos econômicos? Seria então uma união, essa união ela é protocolada, em que você tem um acordo mútuo e esse acordo mútuo, claro que estabelece aquela linha de trajetória que a gente tem estabelecido nas nossas aulas, que privilegia principalmente através dessa integração um potencial crescimento. Todo mundo quer crescer dentro das suas fragilidades demonstradas. Isso, obviamente, foi acontecendo muito de maneira expressiva após a Segunda Guerra Mundial. A gente inclusive citou que o primeiro bloco econômico se formou através de Bélgica, Holanda e Luxemburgo e que ao final perceberam que estava rolando uma coisa boa ali, eles estavam crescendo, estavam se desenvolvendo e aí começaram a se organizar novas metodologias de blocos econômicos que tendeu a possibilidades de crescimento. Mas agora, novamente, por um novo período, vamos fazer uma nova análise de como é que vai evoluir daqui para diante. Para estabelecer a continuação do que a gente tinha proposto, falamos também numa aula específica sobre conflitos na América. Apesar de visualmente a gente escutar muito, principalmente pela mídia, conflitos na região do Oriente Médio, na região do norte da África, sul da Europa, questões muito ligadas a conflitos e tensões na mídia, a gente também teve conflitos na região americana e se concretizaram principalmente pela disputa territorial e redimensionamento desses países. Lembre que nós não começamos com os países divididinhos, eles foram se organizando gradativamente, na maioria das vezes de maneira calma, muitos acordos, muitas conversas, mas algumas questões ficaram assim um pouco mais difíceis. Nessa região nós temos uma situação bem interessante, que é a região da Bolívia, que ela tinha um acesso direto ao oceano, e o que facilitava e sempre foi a busca pelo comércio marítimo, mas que Chile começou a inserir nesse sistema. E isso aconteceu e foi gradativamente se organizando e no final do século XIX e início do século XX. Outro movimento bem famoso e que muitas vezes é relembrado pela mídia é as Ilhas Malvinas, que todo mundo associa ao movimento de 1982. Falamos em sala que isso não é de 82, é bem antigo, começa no século XIX, porque a Inglaterra já via na região das ilhas hoje Falklands um potencial estratégico para o Cabo Horn ou então acesso a outras localidades e uma situação de exploração comercial mesmo. Outras questõezinhas que a gente não deve esquecer e que foram retomadas quando falamos em conflito é a dinâmica principalmente ligada ao terrorismo. Não tem como a gente escapar desse assunto, é um movimento que nos traz um certo medo, é uma imposição, e é literalmente isso que significa terrorismo, é uma imposição de medo, às vezes literal, às vezes não literal, mas que a gente conceituou como uma nova metodologia de conflito e tensão pelo mundo. Ela extravasa a situação de governo, ela vai além da situação de governo, porque você estabelece critérios e grupos muitas vezes não ligados a governo e que fazem a estrutura de um objetivo e para alcançar esse objetivo estabelecem um regime sistêmico de terror para conseguir esta situação política ou até muitas vezes ideológica que defende. Essa situação na América é vista principalmente pelas Farc. Nas Farc nós vamos ter um contingente paramilitar, não ligado ao governo, e que defende a saída de uma influência muito grande dos Estados Unidos no território do país. E usa muito a questão da floresta amazônica. Mas nos últimos anos, a gente tem, e falou em aula, ela vem fazendo uma conversação maior, ganhou mais adensamento e mais importância dentro do governo e com isso deu uma acalmada no sentido literal de ataques e movimentos terroristas, principalmente pela identidade das Farc que é ligada a sequestro. E nessa situação ainda possui muitas pessoas defendendo essa questão ideológica, mas de uma maneira um pouquinho mais pacífica.
Agora eu quero que vocês façam o exercício mostrando essa importância desses países na ONU, que é um dos quesitos muito interessantes para a gente estabelecer. Por quê? Porque a ONU defende paz mundial. Como é que toda essa situação que a gente viu de conflitos e tensões entram em países ligados à ONU? Bora lá?
Então, alunos, vamos rever o exercício, vamos ver se vocês adequadamente responderam. Relembrem que a professora coloca aqui de uma forma bem parecida com os slides, mas eu gostaria que vocês respondessem com as suas próprias palavras para ter uma assimilação bem boa do conteúdo. Então, quando a gente fala sobre a importância dos países com relação à ONU, é porque a ONU retrata essa situação do estabelecimento da paz mundial. Ela se estratificou, criou instituições de cunho específico, mas a organização principal é pelo estabelecimento da paz no mundo. Como estávamos falando em conflitos e tensões, logicamente a ONU tem um papel primordial nisso. Então ela tem um direito e um dever de inserir, relacionar e ajudar a resolver esses possíveis conflitos e tensões que existem no mundo hoje. Dentro disso, quais são os itens que nós podemos citar aqui? Nós citamos em termos americanos a importância do Brasil, veja aqui, ó, com 50 missões pelo mundo nesses últimos anos, com um contingente grande de soldados, mandamos soldados, medicamentos, alimentos. O Brasil tem um cunho diplomático muito bem visto pela ONU. Vejam que cada reunião da ONU, o Brasil aparece abrindo as conferências. Então ali você percebe como o Brasil tem, dentro dessa configuração diplomática, um papel primordial. Vimos que essas missões, elas também têm a ajuda do Uruguai, da Colômbia, do México. Então aparece a América Latina resolvendo esses conflitos. Nós temos essa aparente pacificação dentro do continente africano, mas além dessa aparente calmaria, nós também temos a necessidade e a influência desses países fora dos seus territórios. E que fechamos puxando que o Brasil tem uma participação tão extrema que já tivemos mais de 1.300 integrantes das Forças Armadas nesses lugares, agindo no papel de reconstrução, organização e ajuda humanitária. Vimos isso nos países de Moçambique, Timor-Leste, Haiti e Líbano. Agora, para finalizar, vamos retomar alguns aspectos importantes da aula de hoje. Dentro disso, nós vimos o papel da geopolítica, retomando esse conceito geral de geopolítica como um relacionamento mundial, então, em termos de conversações e trâmites mundiais, de conversas estabelecidas, diferente do que a gente conceituou em geografia política, que é mais local e interno. Fizemos conceitos novamente da questão territorial, do limite mesmo, do desenho, para vocês fixarem bem, do Estado como sendo aquela função primordial de organização política, com a instituição de uma Constituição. Vimos também a noção e a evolução do imperialismo, revejam a aula de imperialismo, para entender que houve uma modificação e que o imperialismo tinha essa conotação inicialmente territorial e hoje ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente, porque envolve questões sociais, políticas e também econômicas. Vimos a situação e revimos a situação da Guerra Fria, que foi uma guerra diferenciada das demais, ela foi mais de cunho ideológico, em que se defendiam uma nova situação política e econômica pelo mundo, entre capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética. Vimos também que os blocos econômicos aparecem configurando como uma nova reorganização econômica, que são blocos que se organizam dentro de uma instituição firmada e assinada, e que esses blocos têm tipos específicos, não é um só, depende da identificação e principalmente do objetivo que se quer atingir com aquele acordo. Vimos também na aula anterior que BRICS não é bloco econômico, isso é interessante ressaltar nesse momento, e vimos que aparentemente no momento de paz a América passou por tensões e essas tensões foram resolvidas gradativamente. A gente pode puxar aquela questão imperialista norte-americana e fazer um link aqui neste momento, quando falamos da compra de terrenos da Espanha, da tensão com o México para assimilação da região do Texas e da Califórnia, mas também tivemos climas de tensão que foram resolvidos gradativamente na região da América Central e Latina, principalmente questão boliviana, que não tem acesso ao mar, mas falamos também em aulas anteriores do corredor bio-oceânico que se estabelece ali para potencializar
o comércio da região. Então vimos várias coisinhas, são aulas muito interessantes, revejam e fixem bem o material aí. Até a próxima aula!